Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus vivo, porque eu sei que o Senhor se encontra neste lugar. E eu creio que o Senhor tem colocado, Pai, uma palavra no coração do teu filho. E eu bem sei que o salmista diz que a exposição às tuas palavras nos traz esclarecimento, nos dá entendimento, discernimento, Senhor, para continuarmos na caminhada. A tua palavra, como foi dito aqui, Pai, ela liberta, ela cura, ela nos fortalece, é o pão que necessitamos, Deus amado. Fique conosco, usa teu filho de maneira tremenda e poderosa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes com Jesus, diga glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus, diga aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom em todo tempo. Em todo tempo Jesus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Hoje estou muito feliz. Recebi o convite para trazer a palavra no dia da Bíblia. Hoje se comemora o dia da Bíblia. A Bíblia, que é o livro mais vendido do mundo. A pastora Elisa disse que é a biblioteca do Espírito Santo, hoje de manhã. É a palavra de Deus. Você pode se alegrar com isso? Você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Você diz amém? Pode tomar o teu assento. O Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como o rei dos judeus e é direcionado ao povo judeu. O Evangelho de Mateus aponta Jesus como o Messias prometido. E no capítulo 4, Jesus ele inicia o seu ministério dizendo que o reino de Deus chegou. No capítulo 5, Jesus ele prega um dos seus maiores sermões. Porque no Evangelho de Mateus ele prega 3 sermões assim, 3 discursos longos. E no capítulo 5 de Mateus é o primeiro. Nós conhecemos como o Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte. E aqui no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, nós vemos que Jesus ele está trazendo princípios desse tal reino de Deus que havia chegado. Ele está trazendo aqui mandamentos, leis, princípios que deveriam ser seguidos por todo aquele que queria fazer parte desse reino de Deus. Lembrando que esse reino que Deus está falando aqui, Jesus está falando aqui, não era um reinado físico, mas sim um reinado espiritual. Você diz amém?
Foi isso que bugou a mente dos judeus, que esperavam Jesus estabelecer o trono sobre Israel e tal, e Jesus veio totalmente diferente do que eles pensavam. E no capítulo 5, Jesus ele começa falando as bem-aventuranças, e como hoje é o dia da Bíblia, eu fiz questão de anotar alguns versículos para a gente ver que quando Jesus ele começa esse discurso, meu amigo Diácono Léo, ele começa de uma maneira suave, mas com o tempo ele vai espremendo, ele vai se tornando mais duro nas suas palavras, ao ponto de quando ele finaliza esse sermão, quem estava ouvindo disseram assim: olha, ele fala diferente dos outros, porque ele fala com autoridade. E versículo 3 do capítulo 5, Jesus começa bem suave, ele diz assim: olha, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O versículo 22, Jesus diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. O versículo 29 ele diz assim: portanto, se seu olho direito se te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30, se tua mão direita te escandalizar, corta e atira-o para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Versículo 37, ele diz assim: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouviste que foi dito, versículo 43, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Isso aqui é um resumo do capítulo 5 de Mateus, só que não para por aí, o discurso continua. E o capítulo 6 de Mateus também é conhecido pelo versículo 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas dentro do versículo 6, Jesus também ele fala sobre a oração do Pai Nosso, aquela oração modelo. Jesus ele fala sobre a oração, sobre a ajuda aos necessitados. Jesus ele fala sobre o jejum, ele fala sobre os tesouros do céu, mas também fala sobre as preocupações da vida, que é onde entra esse versículo muito conhecido: mas buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas aqui é o que Jesus fala nos versículos anteriores. São as coisas básicas que os seres humanos precisam para sobreviver. É por isso que ele pega os exemplos dos pássaros: não semeiam nem cegam, todavia o Senhor cuida deles. E ele diz assim: mas você não tem mais valor do que os pássaros? Ele está falando sobre os cuidados da vida. Basicamente é sobre comer, sobre beber, sobre vestir. Ele estava dizendo: se você colocar o reino de Deus e a justiça em primeiro lugar, o que você precisa para sobreviver é garantido. 3 pessoas pegaram isso aqui, porque a profecia do nosso tempo é que está falando de ter carrões, de ter riquezas, mas Jesus aqui está sendo básico, está falando da necessidade básica que você precisa para sobreviver. Quando o reino de Deus e a justiça de Deus é prioridade, eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Você diz amém? Aí nós entramos no capítulo 7. E o capítulo 7
Jesus a inicia falando sobre o julgamento ao próximo. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ele fala sobre a persistência na oração. Pensam-lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. No versículo 13 do capítulo 7, Jesus fala sobre a porta estreita e a porta larga. Entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Então, se você encontrou a porta estreita, se agarre a ela. No versículo 15 do capítulo 7, Jesus ele fala sobre a árvore e o seu fruto, e o cuidado com os falsos profetas. No versículo 24, ele fala sobre o prudente e o insensato, que é o encerramento de todo esse discurso. Eu fiz um resumo para chegar até aqui, o versículo que lemos. Quem está na mídia aí, coloca para mim, por favor. Isso, já está aí. Jesus ele traz um sermão um pouco duro. Só que, como eu disse, que o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. E aqui ele está trazendo os princípios desse tal reino. Porque para nós vivermos nesse reino, nós precisamos respeitar os princípios desse reino. Não dá para eu viver no reino de Deus sem respeitar e honrar os princípios do reino de Deus. Foi pregado isso o culto todo, né? Então Jesus ele traz esses discursos, ele traz esses conselhos, traz esses ensinamentos. E ensinamentos é feito para serem seguidos. Ordens são feitas para serem obedecidas. Mandamentos são feitos para serem obedecidos. Princípios são feitos para serem respeitados. Então, tudo que Jesus falou do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus eram princípios que nós devemos seguir. Aí no versículo 24 do capítulo 7, para encerrar tudo que ele pregou, ele diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as colocam em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Então Jesus ele conclui, porque quando ele fala isso aqui que acabamos de ler, quando ele conclui, ele estava dizendo assim: olha, vocês já aprenderam, vocês já ouviram eu falar, vocês já sabem o que eu quero de vocês. Só que se não haver uma prática do que eu ensinei, não vale de nada. Vocês já ouviram, agora precisam colocar em prática. Vocês já receberam os princípios, agora vocês precisam obedecê-los. Fala para quem está do seu lado: existe uma bênção na obediência. Vou melhorar. Todas as bênçãos estão na obediência. Só a pastora Fernanda pegou isso aqui. Aí ele continua dizendo assim, versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda.
Então olhe para cá. Jesus ele fala sobre dois solos, aonde essa casa é construída. O solo em que o prudente escolheu, caminhando em obediência, e o solo em que o insensato escolheu, ouvindo, mas não obedecendo, a areia. Repare que não tem detalhes, mas quando ele fala que construiu a casa, era o mesmo que usar o mesmo material, Pastor Beto. Eles construíram as suas casas usando o mesmo material. Vamos trazer para o tempo de hoje. Usou brita, usou cimento, usou tijolo, telhado colonial, bateu uma laje, não sei. Fizeram os fundamentos, encheram de concreto. Repara que os fenômenos naturais que vieram contra a casa foram os mesmos: vento, chuva e os rios. Elas foram feitas do mesmo material, sofreram os mesmos, as mesmas apresentações climáticas, os mesmos fenômenos naturais, só que uma permaneceu de pé e a outra foi por água abaixo. Sabe aonde estava a diferença entre elas? Não era no material que elas foram construídas, era no local que elas foram construídas. Dentro desse versículo, Jesus ele diz assim: olha, ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. O que Jesus está querendo falar conosco é: aonde estamos construindo as nossas casas? Qual é a base que a gente está usando para construir a nossa casa, meu amigo Jonathan? Qual é a base que estamos usando na construção da nossa casa? Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos em um tempo onde os pais crentes fazem o filho se tornar médico, fazem o filho se tornar engenheiro, faz o filho se tornar psicólogo, mas esquece de fazer o filho se tornar crente. Está ensinando o filho a levantar muitos prédios, mas o que adianta construir em cima da areia? Fala para quem está do seu lado: existe uma bênção na obediência. A palavra de Deus, ela é um manual do ser humano. Eu aprendi isso hoje, aqui pela manhã. A palavra de Deus, ela é o manual do ser humano. E nós precisamos caminhar sobre a palavra de Deus. Eu não conheço ninguém que largou tudo para caminhar sobre a palavra que se arrependeu. Você conhece alguém? Pedro, ele abre mão de tudo para caminhar sobre a palavra. E sabe o que ele encontrou? Foi prosperidade, Mateus? Não, perseguição. Sabe o que ele encontrou caminhando sobre a palavra? Foi o que, Mateus? A conta bancária recheada? Não. Crucificação de cabeça para baixo. Mas quando a gente chegar no céu, pode me procurar lá. Vamos chegar para ele e vai falar assim: Pedro, se você tivesse a oportunidade de não seguir a palavra, você não seguiria? Eu duvido que ele ia falar não. Ele ia falar: se eu tivesse a oportunidade, eu faria tudo de novo. Eu acho que ele fala assim: se eu pudesse aceitar, se eu pudesse ter aceitado Jesus antes, eu aceitaria.
Não tem como caminhar sobre a palavra e se arrepender disso. Porque quem caminha sobre a palavra, a casa é firmada sobre a rocha. Pode vir vento, pode vir chuva, pode correr os rios, mas a casa permanece. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu quero te dizer, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de construir a sua casa sobre a rocha. Você sabia que eu quase tirei férias do reino, assim não desviar? Eu falei assim, final do ano tá chegando, eu vou dar uma diminuída. Eu falei isso aqui, isso é demônio, né? Falei, vou dar uma diminuída. Só que Deus, Ele é tão bom que Ele cria os seus meios para nos fazer ficar perto dEle. E quem caminha sobre a palavra sabe que há uma cobrança. Às vezes eu estou orando muito, mas eu falo, eu estou orando nada. Eu estou lendo, mas eu olho e falo assim, cara, eu sei que eu consigo ler mais. Talvez você quer viver, quer pregar como os pregadores que você admira, quer pastorear como os pastores que você admira. E eu quero te dar 3 segredos. Isso aqui não é falado em todo culto, não. Eu quero te passar 3 segredos para você construir a sua casa sobre a rocha. Faz um fundinho de mistério aí, porque isso aqui não é qualquer lugar que você ouve. 3 segredos para você vencer a constância, para você vencer o pecado, para você firmar os seus passos na presença de Deus. Isso aqui você não ouve em qualquer lugar, não. Isso aqui é mistério de Deus. Primeiro, oração. Você não é acostumado a ouvir isso não, né? Todo culto, né? Isso aqui é mistério. Qual é o segredo? Primeiro, oração. Qual é o segundo? Jejuar. E qual é o terceiro? Palavra de Deus. Tem alguém comigo aqui? Depois que Jesus ele fala todo esse discurso, ele resume trazendo essa pequena parábola, só para dizer isso aqui, ó. Não adianta só ouvir, tem que colocar em prática. Jesus ele é tão simples que ele resume tudo o que ele falou e ele diz assim, olha, não é só para ouvir. É bom sentar no culto, ouvir a palavra, mas a vida não é transformada, a sua casa não ganha estrutura. Por quê? Porque não está no ouvir somente. Nós precisamos colocar em prática. Quer ver? Vamos trazer para quando Deus usa alguém para liberar uma profecia. É Deus falando, Mas quando você não coloca em prática e não se move em cima daquela palavra, a vida continua a mesma. Eu estou falando aqui com pessoas que já receberam profecias, que seriam grandes pregadores. Eu estou falando aqui com pessoas que ouviram profecias, que seriam pastores, que alcançariam, que conquistariam, que é a base, que é a estrutura da família, só que ainda não rompeu. Por quê? Porque não está caminhando em cima da palavra que foi liberada para a sua vida. Eu falo isso por experiência própria, meu amigo Jonathan. Por quê? Porque eu era recém-convertido, quando o pastor foi usado por Deus para apontar o dedo na minha cara e dizer assim, olha, o Senhor te chamou para ser pregador da palavra, mas você precisa ler o Novo Testamento todo. Foi assim que Deus foi claro, você precisa ler o Novo Testamento todo. Quando você lê, assim diz o Senhor, eu começarei a te usar.
A palavra foi liberada. O que eu precisaria fazer? Colocar em prática. Fui para casa e comecei a ler. Eu fiquei tão doido por ler a palavra que eu larguei a escola. Porque eu não tinha maturidade, meu amigo Léo. Eu larguei a escola, porque eu falei, eu não estou conseguindo nem ler a Bíblia tanto como eu queria. Eu quero ser usado. Eu larguei a escola, mas depois eu voltei, graças a Deus. O pastor me deu uma orientação, eu voltei. Mas eu fui para a palavra, é o Novo Testamento. Eu fui ler o Novo Testamento, porque eu queria viver o que Deus estava liberando sobre mim. Então, quer um conselho? Enquanto você só ouvir, nada vai mudar na sua vida. Enquanto você só sentar na cadeirinha e ouvir com bastante atenção, legal, mas se você não colocar em prática, não vai mudar nada na sua vida. Mas eu te garanto, se você começar a botar em prática, é profecia, ainda este ano, você já vai ver algo diferente na tua vida. Você acredita nisso? Coloque de pé. Firmado na rocha, nada me abalará. Entenda uma coisa: existe uma bênção na obediência. Dentro desse discurso, dentro desse discurso, Diácono Léo, que Jesus diz assim: e naquele dia muitos dirão, em teu nome curei, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por quê? Porque eles deixaram de ouvir? Não. Por que eles vão perder o reino, sendo que pregavam, que cantavam, que faziam? Porque eles deixaram de ouvir? Não. Eles continuaram ouvindo. O problema é que eles deixaram de colocar em prática. Sabe qual é? Sabe algo terrível? É quando a gente fala o que a gente não vive. Sabe o que é hipocrisia? É quando a gente fala de amor, mas não ama. Quando a gente fala de julgamento, mas a gente julga. Quando a gente fala, mas não vive. Mas existe uma bênção na obediência. E Jesus quer destravar algumas vidas aqui hoje. Porque a partir de hoje, se você colocar em prática, nunca mais a sua vida será a mesma. Se você colocar esta palavra em prática, você vai ganhar alma para o reino. Você vai ganhar a tua casa para o reino. Você vai alcançar lugares que a tua força e as tuas finanças não te levam. Jamais farão você alcançar, porque existe uma bênção na obediência. E essa bênção não termina aqui, mas ela só termina na eternidade. Eu queria chamar alguém aqui. Mateus, já preguei a palavra. Mateus, eu já busquei o reino em primeiro lugar. Mas algumas coisas na minha vida me fizeram afastar, me desviar dos caminhos do Senhor. Se essa palavra falou o teu coração, quero que você saia do teu lugar e venha até aqui, porque vamos orar por você. Chegou o tempo de você voltar a edificar a sua casa sobre a rocha.